E aí, tranquilo? Bem-vindo aqui a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Você já sabe os temas principais, mais relevantes aqui da cidade de Guarulhos. Você encontra também no nosso Câmara em Pauta, nosso programa de debates aqui da TV Câmara. Hoje a gente vai falar sobre o programa Cidades Sustentáveis, do qual Guarulhos faz parte. Guarulhos é signatária, né? Houve lá uma assinatura, você vai ver a cartinha depois aqui do prefeito, e por conta dessa assinatura, a cidade tem que estabelecer metas, um plano de metas para serem cumpridas aí nos próximos 4 anos. São metas geralmente bastante ousadas, porque esse programa prevê uma cidade ideal, uma cidade dos sonhos, uma cidade utópica. Mas se pelo menos chegar perto do que a gente prometeu aqui, do que se estabeleceu, pode melhorar muito a cidade de Guarulhos. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse programa, com o apoio aqui, o auxílio dos nossos convidados. O vereador doutor Lécio Santos, do Democratas, é um deles. Olá, vereador, muito obrigado. Olá, Leandro, é um prazer voltar aqui, falar com o público da cidade de Guarulhos, tratar de um tema que é muito relevante, que se trata da qualidade de vida, especificamente para toda a população. Então estamos aí para debater e ouvir. Maravilha. Também para ajudar a gente aqui, explicar Sim. a parte técnica, para a gente poder entender melhor como esse programa funciona, a gente recebe a Carolina Gili, que é gerente de Educação Ambiental lá da CECEL, a Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer. Carolina, muito obrigado por ter vindo ao programa. Olá, muito obrigada pelo convite. Nós estamos aqui para conversar um pouquinho como que foi essa trajetória da implantação do programa nessa primeira fase e o acompanhamento dela agora nos próximos anos. E eu quero ouvir tudinho da parte técnica para a gente poder se entender melhor aqui. E lembre-se, você pode participar com a gente, acesse nossas redes sociais, a Câmara tem Facebook para você acompanhar todos os programas, as sessões sem transmissão ao vivo, agora é muito popular a live no Facebook, né? A gente compartilha lá, você pode acompanhar as sessões por lá também. Se você preferir interagir com a gente de outra forma, aquela forma mais antiga que hoje quase não usamos mais, o velho e-mail, câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br, aproveite e mande suas sugestões para a gente aqui poder aproveitar no Câmara em Pauta. Antes, então, da sua explicação técnica, Carolina, e aqui da participação do vereador, eu queria mostrar um trechinho de um vídeo que a gente extraiu do próprio programa Cidades Sustentáveis, que foi passado para a gente poder entender melhor o que isso significa, né? Senão muita gente pensa, nossa, sustentabilidade é aquela coisa relacionada ao meio ambiente. Não é só isso não, tem muitas outras coisas. Envolve educação, saúde, cultura, lazer, todas as áreas da cidade. Então a gente vai mostrar aí apenas um trechinho do vídeo, o vídeo é maior, você encontra lá no programa Cidades Sustentáveis o vídeo completo, com 7 minutos, a gente fez um pequeno recorte só para a gente poder fazer o lead, né, para você poder entender o que é. Acompanha aí, a gente já vê. O mundo passa por uma grande transformação de consciência sobre o papel de cada indivíduo hoje para garantir um futuro saudável e justo para todos os seres do nosso planeta. Em setembro de 2015, em Nova York, os 193 Estados-membros das Nações Unidas lançaram uma agenda para o desenvolvimento sustentável, com 17 objetivos e 169 metas que pretendem erradicar a pobreza, promover universalmente a prosperidade econômica, o desenvolvimento social e a proteção ambiental até 2030. A Organização das Nações Unidas estima que até esta data, a população global vai atingir 8,5 bilhões de pessoas. Hoje, mais da metade vive nas grandes cidades. Só no Brasil, a população urbana chega a 85%. Para que este futuro seja mais justo e inclusivo, foram criados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também conhecidos como Agenda 2030. La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una importante señal de esperanza. Em 2030, eu vou ter 30 anos de idade e tenho esperança que até lá o Brasil cumpra essas metas. Eu vou lutar com meu primeiro voto esse ano e será para prefeito. Irei pesquisar quais são os compromissos dos candidatos com esse tema.
Para ajudar a cumprir a Agenda 2030, o programa Cidades Sustentáveis incorporou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e está lançando, neste ano de 2016, uma carta compromisso para que os candidatos às prefeituras brasileiras de todos os partidos participem deste segundo momento do programa e transformem ideias de futuro em políticas públicas. A carta, baseada em princípios apartidários e independentes, compromete os futuros prefeitos a elaborarem metas para um desenvolvimento sustentável, com avaliação de resultados ao longo da gestão a partir dos 12 eixos do programa. Bem, vocês viram um trechinho, esse vídeo é de 2016, tanto é que a menina fala de eleição para prefeito, né? Então foi no ano passado. Carolina, eu queria que você explicasse para a gente, então, como é que o programa foi construído aqui na cidade e qual o conceito de cidade sustentável. Mas antes, eu queria aproveitar para mostrar aqui, ó, quem está aqui hoje na câmera é o Marcelo. O Marcelo vai estar mostrando aí para você a carta que o prefeito Guti assinou aqui do programa Cidades Sustentáveis, ó, aquela carta compromisso que você viu lá no vídeo. E a crítica aqui ao prefeito prefeito, que letra horrível essa, hein? Que garrancho, rapaz, ela está aqui assinada, mas que garrancho, viu, vereador? Você pode ver aqui, tem coisa que não dá nem para entender. Mas ok, está assinada, com garrancho ou sem, está assinada. Como é que foi construído aqui esse programa, esse conceito de cidade sustentável aqui para Guarulhos, Carolina? Então, o programa Cidades Sustentáveis, ele é uma plataforma de gestão que prima pela questão da transparência. Então, ele propõe, dentro dos seus 12 eixos, 260 indicadores que são vistos como o mínimo que uma cidade pode estar propondo para ser o ideal, uma cidade sustentável, pensando na questão da sustentabilidade no seu conceito mais amplo, que é aquilo que você disse no início do programa, né? A relação não só com as questões ambientais, mas a questão da muita habitação. Muita gente acha que é ambiental, né? Isso. Na verdade, não. É essa relação que eu estabeleço com o espaço. Então, que eu tenha uma cidade que me propõe a qualidade de vida, né? Então, ele organiza esses 260 indicadores em 12 eixos e a partir disso, ele propõe que a gestão, ao assinar essa carta, ela estabeleça meta para esses indicadores. É interessante pensar assim, que os 260 indicadores eles vêm de diversas contribuições, porque ela é uma plataforma para o Brasil, e é necessário que a cidade, dentro das suas necessidades, escolha inicialmente quais são os indicadores prioritários. Claro, é possível estar incluindo outros indicadores ao longo do programa, ao longo dos 4 anos de gestão? Sim. Porém, quais são os primeiros indicadores que precisam ser revistos? E a partir disso, dessa escolha, são estabelecidas metas plausíveis, mas também desafiadoras, que é aquilo que você trouxe. Então, como é que eu penso isso, como eu organizo isso, para que torne a cidade realmente um espaço voltado para a qualidade de vida desse município? Dá para fazer algum tipo de paralelo com o plano diretor, para não confundir, ou ele se cruza em algum momento? Na verdade, a ideia é que isso é uma gestão virtual, né, uma plataforma virtual, mas conforme esses documentos vão sendo criados, eles vão alimentando essa plataforma. Quando você entra na página dos Cidades Sustentáveis da cidade, do lado esquerdo vai ter lá alguns links que vão sendo incluídos. Então, o plano diretor que está passando agora pela reformulação e está sendo discutido em audiências públicas e tudo mais, quando ele estiver concluído, ele também é lançado na plataforma e fica lá um link para que a pessoa possa acessar, assim como o plano de metas, a carta compromisso e todos os documentos que estiverem envolvidos na gestão da cidade como um todo. Plano diretor que você falou na tribuna outro dia, né, vereador, das audiências públicas, que são poucas, né? A senhora achava poucas audiências para discutir o plano diretor. Eu acho que, já me posicionei a respeito, eu acho que o plano diretor está muito acanhado, considerando o atraso que ocorreu na cidade, já está vencido há algum tempo. Eu penso que o governo atual já deveria ter agido de forma mais pública a respeito. Então, nós não estamos tendo toda a cidade participando da discussão, da construção. Foi realmente o que eu me manifestei semana passada a respeito. Agora, só para esclarecer aqui, viu, gente, quando eu brinquei aqui com a letra feia do prefeito, é brincadeira, viu, porque muita gente acha que você está falando sério às vezes, aí chama aquele jornalista Ranzins, aquele Leandro Ranzins. É feio, tá feinha a letra, mas é brincadeira, viu, gente? Um grande abraço até para o prefeito que deve estar assistindo também ao programa. Tem muitos indicadores aqui nesse programa, vereador. Por exemplo, olha só, separei alguns, né, para a gente falar que dão mais
discussão e são mais necessários ou mais urgentes de repente. Por exemplo, água potável. Guarulhos sempre viveu um grande problema com relação à água potável. Aí está lá, ampliar para 96% o percentual de domicílios atendidos, para 13% a participação com boa ou ótima qualidade dos mananciais, ampliar para 40% o tratamento de esgoto, que é uma coisa que a cidade não tem, né? Achava-se que tinha e não tinha, e reduzir a perda de água para 25%. O que você pode dizer dessas metas, vereador? É possível atingir isso ou esse plano, por ele ser muito ousado, a gente está trabalhando muito no nível da utopia? Eu acho que o plano ele deve ser ousado, né? Agora, temos que trabalhar para atingir o máximo possível. Sem dúvida nenhuma, começando aí pela questão do tratamento do esgoto da cidade, nós estamos com a questão limite, que é dezembro deste ano. Dezembro deste ano estoura o prazo limite que foi definido em um acordo firmado perante o Judiciário, o Ministério Público, ainda salvo o melhor juízo, no ano de 2002, e que não se avançou nada. Não se avançou por conta de uma falta de seriedade, uma falta de comprometimento. A meu juízo, eu acho que faltou um pouco de diálogo do governo, então, municipal da época, com o governo do estado. Então, a dificuldade política trouxe toda essa dificuldade de a gente dizer que hoje estaria tratando 10% do esgoto da cidade, que não está. Investiu-se muito nas 3 estações de tratamento de esgoto, mas ela não vai atingir os objetivos. E o pior aí é a questão do que você falou da perda de água, né? A perda de água é muito grande, só que com relação a toda essa dívida que hoje a Companhia de Água da cidade está envolvida, fica até impossibilitada de investimento. Então, a ousadia é grande, mas eu não sei até que ponto que nós vamos atingir aí 30%, 40% desta meta da sua fala, dos pontos destacados. Eu tenho ainda muitas questões a fazer, eu só vou chamar o intervalo, mas eu queria só uma palavrinha bem rápida da Carolina, porque a gente conversava aqui antes, inclusive, de a gente vir para o ar. Precisa, para que esse programa funcione, né, Carolina, a participação conjunta das secretarias, né? Sim. É isso que o programa ele prevê, né? Inclusive, para a elaboração desse plano de metas, foi estabelecido um grupo de trabalho e a participação de todas as secretarias, contribuindo cada uma dentro do seu indicador, com metas e uma conversa entre essas pastas, né? Para realmente que os desafios sejam alcançados. Então, é um trabalho em conjunto e é importante também que a população se aproprie disso e acompanhe isso na plataforma e na prestação de contas que vai acontecer ao longo dos anos. É a tal da intersetorialidade. E aí, eu vou fazer a pergunta que o vereador vai responder só depois do intervalo, para criar aquele pequeno suspense. Como isso é possível tentando administrar egos nas secretarias? Porque eu li que é muito difícil, né? Quando você tem secretarias separadas, com poderes quase paralelos. Como é que administra esses egos para se fazer uma gestão conjunta? Porque isso deveria acontecer em qualquer cidade, para o bem da população e o bem da política, né? Esse é o verdadeiro propósito da política, ou deveria ser. E aí, como é que se administra egos para se chegar num programa como esse, fazer a coisa acontecer? É o que o vereador vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente já volta. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. 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 Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu gostaria de saber como uma lei é criada. Um projeto de lei pode ser apresentado pelo prefeito, pela mesa da Câmara, pelos vereadores, pelas comissões da Casa e também pelos cidadãos. Mas existem matérias que apenas o prefeito ou a mesa da Câmara tem o direito de propor. Em geral, a discussão de um projeto começa com os parlamentares decidindo se ele deve ou não tramitar, ou seja, se ele vai ser analisado pelas comissões técnicas permanentes da Câmara. Nesse período, os vereadores podem propor mudanças no conteúdo total ou parcial da proposta. São substitutivos e as emendas. A tramitação e os prazos variam de acordo com a natureza do projeto. Depois que recebe o parecer das comissões, o projeto entra em pauta na sessão para ser aprovado ou rejeitado.
O próximo passo é a sanção do prefeito. Se ele assina a lei, ela é publicada no Diário Oficial e entra em vigor. Se ele veta a lei, o processo volta para a Câmara, que pode manter ou derrubar o veto. O próprio presidente da Casa vai fazer a publicação, caso os vereadores derrubem o veto do prefeito e a lei entre em vigor. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Câmara em Pauta já de volta então, hoje falando sobre programas Cidades Sustentáveis, com a presença aqui do vereador Dr. Lécio Sandes, do Democratas, e da Carolina Gili, que é gerente de Educação Ambiental da CECEL, Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer. Antes do vereador responder a pergunta, a provocação que eu fiz ele antes do intervalo, só mostrar aqui para você, ó, se você procurar aqui pelo programa Cidades Sustentáveis, você vai achar várias coisas. Então você pode achar dentro dela os indicadores, por exemplo. Depois eu vou pedir para o vereador comentar isso, mas depois eu pergunto. Ó. Acessei aqui aleatoriamente, o desemprego em Guarulhos. E aí você tem uma meta, né? Aqui tem um número referencial, uma taxa média, e aqui as fontes e os indicadores. Então, pelo IBGE, censo de 2010, na verdade 2012, aqui é o que a gente tem, 9,96, e o ideal é 8,3. Então, a taxa, isso em 2012. Hoje, eu acredito que seja pior, né? Porque a gente vê aqui filas e filas nas agências de emprego. Então, se você entrar aqui, você vai achar vários indicadores. E também você vai achar o programa de metas. Esse gigantão que estava aqui na minha mão, com um monte de páginas. E aí você pode ver as metas da cidade de Guarulhos e os indicadores. E aí sim você pode cobrar aqui também devidamente as pessoas responsáveis. E é muito legal porque são metas bastante ousadas, mas algumas precisam realmente serem cumpridas. Vereador, como é que as secretarias trabalham em conjunto para colocar um programa desse em ordem, sendo que a gente sabe que há problemas de egos em todos os lugares, da política inclusive. Na televisão também tem muito, no futebol tem. Toda relação humana existe a vaidade, e isso é inerente a todos nós que disputamos posições, espaços das mais variadas possibilidades. E eu acredito que nesse plano, ora aqui em discussão, tem uma pessoa que é super importante em tudo isso daí. É o Poder Central. O Poder Central que foi eleito de forma popular. Então, cabe ao prefeito realmente administrar todas as vaidades e todos os objetivos pessoais ou segmentos políticos, porque eu acho que, neste momento, o objetivo maior não é disputa política, disputa partidária, ou eu acho, ou aquele que acha diferente, mas um consenso. E a gente sabe que não vai convergir de forma unânime se não tiver o poder central controlado de tudo isso daí. Então, eu acho que a figura preponderante nesse tipo de situação, não tenho a menor dúvida que cabe ao nosso prefeito Guti. Carolina, esse programa, né, você pode acompanhar melhor no vídeo, viu que não se trata apenas de meio ambiente, se dispõe a tentar melhorar a qualidade de vida no ambiente urbano, né? Hoje praticamente quase não há zona rural em Guarulhos, é uma cidade praticamente urbana, e quem vive hoje nas grandes metrópoles, megalópolis, você sabe que você pode andar 10, 20, 30, 40 quilômetros, você não sai da paisagem urbana, é incrível, você não consegue respirar às vezes. E para isso funcionar, além do poder central, das secretarias funcionarem em conjunto, que é a parte política, as pessoas precisam se dar conta disso também, né? Porque a questão populacional, e a gente viu no vídeo que deve aumentar para 8 bilhões e meio de pessoas até 2030, é gente pra caramba. Se as pessoas não tiverem consciência disso, também não vai funcionar, né? Nem que o poder público funcione, se não vier da pessoa, também não vai funcionar. Com certeza. É importante que a população entenda que ela tem um papel primordial na execução dessas ações, não só da cobrança, mas na parceria com o poder público para executar isso, porque muitas vezes a população... Como é que ela participaria de modo efetivo disso aí? Eu acho que a primeira coisa é conhecer o plano de metas, conhecer quais foram as metas estabelecidas e, a partir disso, estar presente, por exemplo, nas audiências públicas, estar participando nos espaços de discussão local dos bairros em que elas fazem parte, acompanhar nas escolas das crianças o que está sendo feito, participar efetivamente dos espaços de discussão.
e a partir disso está contribuindo, levando à realidade. Porque muitas vezes a população acaba atribuindo a gestão, né? Precisa ser feito, mas não se enxerga dentro desse papel. Então, a primeira coisa, conhecer o plano de metas, participar dos momentos de discussão e, a partir disso, estar cobrando nos espaços em que são cabíveis nesse movimento de cobrança. E eu falava aqui com o vereador, até antes também da gente ir para o ar, isso passa muito pela educação, né? Eu sempre digo que o desenvolvimento de um país, a base principal é a educação. Os países desenvolvidos focaram muito em educação. Levará muito tempo, com certeza, mas a gente precisa de uma educação pública de melhor qualidade, acho que passa muito por essas metas, e eu vou ter indicadores aqui da educação de Guarulhos justamente para falar daqui a pouco, para a gente poder, né, enganchar, mas passa muito por uma educação de qualidade e de longo tempo, né, para você criar mentalidade positiva nas pessoas, né? Sim, é um sentimento de pertencimento mesmo, né? E ao mesmo tempo a sensibilização para entender até que ponto eu posso estar contribuindo. A ideia desse olhar sistêmico em que eu faço parte de algo muito maior e que tudo está integrado. É legal pensar essa dificuldade da questão das pastas e tudo mais, que os indicadores, eles não são necessariamente de uma pasta específica. Então, muitos deles, eles são norteadores para pensar metas para a cidade. Então, o que cada uma das pastas pode estar contribuindo para aquela meta ser alcançada. Então, não é um indicador específico de uma secretaria ou outra, apesar de cada uma ter a sua responsabilidade. Mas como que nós alcançamos juntos essas metas pensadas para os 4 anos de gestão? Por isso que não podemos ter egos. Olha só, vereador, eixo 7 aqui do meu plano de metas, hein, que eu tenho impresso aqui na minha mão. Educação para sustentabilidade e qualidade de vida. São 19 indicadores, peguei alguns aqui mais principais que sempre dá problema. Por exemplo, demanda atendidas de vagas na creche. Esse é um assunto que a gente fala aqui há 500 anos, eu vejo vocês na tribuna falando. Meta, aumentar o atendimento para 90%. Dá para chegar? 4 anos? Eu acho difícil. Então, quantas crianças fora da creche hoje? 20 mil? 30 mil? Não chega a isso. Eu não tenho esse número exato. Não sei se a colega dispõe desse número. Aproximadamente 7 a 8 mil. Não tenho o número exato, mas... E é um número crescente, a gente sabe, a cidade crescente, eu acho que é muito ousado, inclusive o período integral de aula, como o secretário anterior da Educação se referiu, da forma que hoje as finanças da cidade estão caminhando. Eu acredito que isso pode até reduzir um pouco, mas eu acho que nessa meta de 4, 5 anos aí é muito pouco. Eu imagino que no mínimo 10 anos. Se a gente não consegue, às vezes, fisicamente atender todo mundo, é possível pelo menos melhorar a qualidade do ensino? Meta aqui, indicador 9, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o famoso IDEB, anos iniciais. Meta, rede municipal, atingir 7 no IDEB em 2019 e rede estadual atingir 7 no IDEB também em 2019. Se não dá para fisicamente atender todo mundo, é possível melhorar a qualidade do que já tem? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, eu acho que o mudar a qualidade, eu acho que primeiro nós precisamos aperfeiçoar quem transmite conhecimento para os alunos. E eu falo isso para você pelo seguinte, eu conheço algumas escolas da cidade que tem uma matéria, por exemplo, chamada convivência. Convivência trata do dia a dia na cidade, como você deve viver com os pares. E você pega as escolas municipais, escola do estado, não tem similaridade à grade curricular. Então, eu acho que primeiro nós precisamos ter um grande aperfeiçoamento dos professores e partir para algo dessa natureza, porque enquanto nós não tivermos professores com bastante aperfeiçoamento a respeito disso, a gente não vai conseguir atingir esses propósitos. E você vê uma disparidade, algumas escolas particulares da cidade, que eu ando muito, e outras escolas a nível municipal, você vê essa discrepância e não devia existir. Então eu acho que isso é um dos requisitos primordiais, a gente nivelar esse problema na cidade. E você vê aqui, vereador, tem meta para isso também, né, Carolina? Está aqui, professores de educação básica com formação em educação especial. Meta, aumentar para 150 o número de professores habilitados para atendimento educacional especializado. Esse é o grande problema, né, que eu tenho cobrado constantemente, quais são as metas, quais são as perspectivas. O próprio secretário na audiência pública que esteve aqui
Para esse ano não existe perspectiva clara, para o ano que vem também, na LDO que ele veio fazer a explanação aqui na Câmara Municipal de Guarulhos. E a gente sabe que esse problema é crescente, são diversas pessoas com necessidade específica e infelizmente nesse aspecto aí nós estamos muito atrasados. Agora, no papel é tudo muito bonito, né, Carolina? Como é que faz para tirar isso tudo do papel, essas metas todas? Relacionadas à educação, eu entendo que várias ações que estão sendo postas e desenvolvidas na CCEL, elas vêm em consonância com para alcançar essas metas. Então, a questão da formação de professores, a questão de ampliar o número de vagas, existem várias propostas que estão sendo executadas para, sim, alcançar o máximo de crianças, principalmente na modalidade de creche, e a questão da formação de professores. Em relação a essa unificação, é interessante pensar que existe um documento federal que está sendo apresentado, agora a nossa terceira versão, que é a Base Nacional Comum Curricular, que prevê essa unificação, porém existe também algumas questões que são pontuais, né, das redes, que precisam também ser conversadas, né? São metas que são ousadas e são bem complicadas de serem atingidas. Depois eu quero falar do emprego. Acho que dá tempo antes do intervalo, uma última pergunta, vereador. Aquela que eu tinha mostrado aqui, ó, que a taxa média de desemprego em Guarulhos estava 9,96% em 2012, a meta era 8,3%, hoje já deve estar maior. E aí tem as metas aqui também, ó, rendimento médio do trabalhador principal das pessoas de 16 anos de idade ou mais, aumentar em 20% em termos reais o salário médio da cidade. Como é que faz isso com as empresas, as indústrias e com a dificuldade que a cidade tem hoje financeira, vide o aumento de 3,26% parcelado que o prefeito ainda deu para o funcionalismo público? Eu diria que isso é falta de políticas públicas ao longo desses últimos anos, onde não se criou oportunidade das empresas manterem-se na cidade. Não estou falando de isenção tributária, mas questão de acessibilidade, a questão de melhores transporte, a questão viária da própria cidade. Isso fez com que muitos grandes empreendimentos não viessem para a cidade e algumas outras que estavam aqui fossem para outra região do estado, e com isso criou-se um deslocamento da mão de obra da cidade para outras regiões, e hoje nós temos esses dados estatísticos tão altos. Eu acredito que isso faz parte também desse debate nosso aqui, uma política efetiva e concreta do governo, trazendo a autoestima para a nossa cidade, que é o que está acontecendo nessa atual legislatura. A gente atrai qualidade de investimento, atrai qualidade de emprego, qualidade de vida e assim por diante. Então, é algo que não vai se resolver da noite para o dia, mas eu penso que gradativamente a gente vai atingir os propósitos esperados nesse dado estatístico. Tem aqui também diminuir em 44% o índice de desemprego, né, que é isso que a gente estava falando aqui, e reduzir também o trabalho infantil em até 20%. Esse é um grande problema. Trabalho infantil, trabalho escravo aqui na cidade. Teve SEI para isso, né, CE, Comissão Especial de Estudos aqui para investigar o trabalho escravo. São coisas bastante complicadas. Sim. Na volta do intervalo, mais uma provocação ao vereador. Como implantar tantas metas e fazer de Guarulhos uma cidade melhor sem dinheiro? Porque a grande reclamação não há dinheiro nos cofres públicos, a cidade está endividada. Como fazer isso sem grana? Para treinar professor você precisa de grana, para melhorar a saúde você precisa de grana, para melhorar o transporte público você precisa de grana, para tudo você precisa de grana. Se não tem, como é que faz? E isso é que a gente vai descobrir, pelo menos na opinião do vereador, Dr. Lércio Santos, depois do nosso intervalo. A gente já volta. Eu queria saber o que fazem os vereadores que a gente elegeu. Pela Constituição, a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura têm funções distintas. Enquanto o prefeito é quem administra a nossa cidade, os vereadores são responsáveis pela elaboração das leis municipais. Por exemplo, a lei orgânica, que pode ser comparada a uma espécie de Constituição municipal, e dá as diretrizes que devem ser seguidas pelo governo de Guarulhos e pela Câmara, e também pelos moradores da cidade. Os vereadores também têm o papel de fiscalizar a atuação do prefeito e os gastos da prefeitura. Para isso, eles têm o direito de requisitar informações do prefeito, das secretarias, das empresas públicas e outros órgãos. Algumas leis são de iniciativa exclusiva do prefeito.
Só ele pode propor legislação sobre alguns temas específicos, como questões orçamentárias, servidores públicos, criação e estrutura de órgãos da administração pública. Mas os vereadores têm a função de discutir e votar estas propostas. Os vereadores devem seguir uma série de deveres. Eles precisam defender e cumprir a Constituição Federal e Estadual, a Lei Orgânica Municipal e outras leis. Usar seus direitos como parlamentares para atender exclusivamente ao interesse público, respeitar e obedecer ao Código de Ética e Decoro Parlamentar e participar das atividades no plenário da Câmara, entre outros. O vereador tem direito à inviolabilidade, ou seja, a Constituição o protege por suas opiniões, palavras e votos emitidos no exercício do mandato dentro do município. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Maravilha, a Câmara em Pauta de hoje já está de volta, falando hoje sobre o programa Cidades Sustentáveis, recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Lércio Santos do Democratas e a Carolina Gili, gerente de Educação Ambiental da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, a famosa CECEL. Antes de ir para o intervalo, eu perguntei aqui ao vereador Dr. Lércio Santos como colocar todas essas metas em práticas com a cidade sem dinheiro, com a cidade sem grana nos cofres públicos e ainda com uma dívida gigantesca. Qual é o segredo ou o milagre que dá para fazer, vereador? Leandro, a minha trajetória agora na carreira pública, né, eu me manifestei muito sobre essa situação. O governo que administrou a cidade até pouco tempo, ele procurou fazer um grande investimento na cidade, construindo diversos equipamentos. Esse foi o grande problema, porque você tem que pensar no investimento e você tem que pensar no que aquilo lá vai ter um custeio ad eterno, continuamente. Então o governo ele não projetou isso para a longevidade, para 10, 15, 20 anos, e hoje a cidade absorveu uma super dívida por pagar, em torno de 7 bilhões e 500 mil reais, destes 7 bilhões e meio só com a Sabesp são 3 bilhões, e hoje não tem recursos para investir em melhorias, em outros avanços pela cidade afora. E para piorar, nós sabemos e passamos por uma grande crise nacional, inclusive a nível político, gera uma grande desconfiança no país, na cidade, e você não tem perspectiva de melhora, pelo menos até as próximas eleições. Então fica difícil. Hoje está simplesmente ganhando de manhã para pagar a conta no final da tarde. Pelo menos sair dessa grande turbulência e aí pensar no que fazer. E esse é o problema nosso aqui na Câmara Municipal, colaborar com o Executivo, sempre ajustando os números. É difícil, Leandro, porque a gente não sabe quem será o próximo presidente da República daqui a um ano, por exemplo. Então, a situação de desconfiança a nível nacional gerou um grande problema a nível local e ninguém hoje está habilitado para investir. Quando tem investimento, você melhora a arrecadação. Melhorando a arrecadação, você dispõe de mais recursos para avançar. Infelizmente, hoje todos nós estamos de mão atadas por conta de uma gestão desregulada dos governos recentes. Você está há quanto tempo na vida pública, vereador? Eu advogo há 22 anos e estou no segundo mandato vereador. Então vai para 8 anos, mas o senhor conhece bem os bastidores da política, vive a política bem. Você acha que esse tipo de má gestão, não digo só em Guarulhos, tá? Mas a gente vê isso em muitas cidades do país, em governos de estado, e inclusive na presidência da República a gente viu também. Esse tipo de má gestão com os recursos vem de e você disse que não se prevê o futuro, né? Vem de uma questão mais egoísta de quem está governando e que realmente não enxerga e pensa mais nele naquele momento, de fazer a imagem dele. Vem de uma questão de despreparo, essas pessoas são despreparadas para fazer gestão dos recursos. O que você acha que causa esse tipo de coisa? São as duas situações. Eu vejo, por exemplo, lá nos primeiros, quando se criou a reeleição, nós tínhamos naquele primeiro grupo do então Fernando Henrique Cardoso, pessoas técnicas habilitadas e algumas políticas querendo fazer um mandato longo, além dos 8 anos, com a própria reeleição. Passou-se aquele período, veio o governo seguinte do Lula e percebeu-se que a perpetuação de querer estar no poder por estar levou a todo esse sistema
falido, vamos dizer assim. Então agora nós temos que repensar o sistema político, o sistema de eleição, de se é viável reeleição, porque hoje não está mais praticável. O Estado não suporta da forma que está. Hoje é inviável. Você hoje tem pessoas que são aptos politicamente, mas não são aptos, como você perguntou, administrador. Exemplo clássico que eu falo aqui foi o que aconteceu aqui na cidade de Guarulhos. O Sebastião Almeida, ele é um político nato, mas não conseguiu ter o controle da administração. Cada secretário agia da forma que queria e colocou a cidade a fazer o governo dele chegar a quase 90% de rejeição. Então, hoje nós precisamos de pessoas estadistas e é o grande problema, nós não temos. Você tocou aí no Almeida, no Sebastião Almeida, não gosto muito de ficar falando de gestão anterior, mas enfim, e é um número que a gente tem que dar, que Guarulhos já era signatária desse programa, né, e 80% do programa de metas ele não conseguiu entregar. Sim. Tudo bem que tinha umas coisas que a gente sabia que nunca iam acontecer, como zerar estupro, zerar caso de dengue, isso é impossível, você dá essa meta para você tentar se aproximar, mas você sabe que isso você não vai conseguir chegar nunca. Quanto, Carol, você acha que dá para entregar no final desses 4 anos desse programa de metas? E queria que você falasse das próximas ações, se já tem alguma audiência pública prevista, as próximas ações do programa aqui na cidade? Bom, a ideia é alcançar os 100% das metas que foram estabelecidas aí, porque conforme foi conversado com cada uma das pastas, pensou-se em metas que são desafiadoras, mas que são possíveis de ser alcançadas. Então, o ideal é alcançar o que foi estabelecido aí nesse plano de metas. Quais são as próximas etapas? O programa ele prevê, no mínimo, mais 2 audiências públicas, uma no meio da gestão e uma no término da gestão, como se fosse uma prestação de contas desses indicadores que foram escolhidos e das metas que foram estabelecidas. A ideia é que, além dessas 2, aconteçam algumas outras audiências ao longo do processo, para estar conversando, porque, por exemplo, às vezes algum indicador que não foi incluído nesse momento, em um próximo momento que a pasta entenda que é interessante, ele vai ser incluído, alguma meta que foi alcançada e pode ser proposto aumentar mais essa meta, então vamos conversar, alcançou o que estava previsto? Bom, vamos pensar em ampliar, então, para um novo número e assim por diante. Então, a ideia é que tenham ainda algumas audiências públicas durante esses 4 anos, 3 anos e meio, né, prestando contas para a população e, ao mesmo tempo, conversando sobre esses indicadores. E esse plano de meta ele também vai sendo revisto, certo? Ao longo do processo. Não existe uma data ainda agendada para a próxima audiência, mas é legal falar que isso sai publicado, o chamamento dessa audiência em Diário Oficial, sai na página da Prefeitura. Então, como a primeira audiência que aconteceu lá no dia 17 de abril teve todo um chamamento público, essas outras audiências também serão divulgadas e é interessante que a participação pública realmente aconteça, que a população apareça nesse espaço, cobre e faça todo o papel que lhe cabe também. E é muito fácil achar o Diário Oficial, você acessa aqui o site da Prefeitura, lá na parte da Prefeitura mesmo, você consegue acessar o Diário Oficial online, entra aqui, você pode acompanhar tudo que acontece de oficial na cidade, como publicações dessa importância. Eu vou aqui chamar, antes da gente encerrar, só para a gente poder ouvir a palavra do ex-coordenador, não sei se ele acha que não, mas esse vídeo era do ano passado, no final de 2016, ele era então coordenador do programa executivo desse programa Cidades Sustentáveis, o Maurício Broinise. Só para ele arredondar o raciocínio e fechar com o que a gente falou todo o programa, e a gente volta com as considerações finais. Acompanha aí o que ele falou, que é bastante legal também. O programa Cidades Sustentáveis, ele praticamente sistematiza a experiência dos 3, 4 primeiros anos da Rede Nossa São Paulo, e também de outras organizações que foram se compondo numa rede em nível nacional, né? Como a gente começou a trabalhar muito com os indicadores da cidade, a gente passou a ter um certo conhecimento, um certo olhar de como as nossas cidades são absolutamente insustentáveis, né? Elas não cuidam dos recursos naturais que elas consomem, pelo contrário, elas jogam muito de todo esse resíduo de volta à natureza, muitas emissões, péssima qualidade de vida, ou seja, as cidades brasileiras até então, no nosso olhar, não dialogavam com os fatores básicos da própria sobrevivência, da própria vida, né?
E esses indicadores, essas informações todas que nós fomos acumulando, acabou nos levando a olhar para muitas cidades do mundo para ver como é que estava sendo feito lá. Soluções inovadoras que buscam a sustentabilidade já estavam em estágios mais avançados em outras áreas do mundo e nós começamos a fazer um banco de boas práticas. Nós juntamos várias dessas boas práticas num banco de dados, começamos a chegar à seguinte conclusão: se a gente fizer um quebra-cabeça, o que foi feito de legal em resíduos, em água, em diminuição das emissões, em transporte público, em ciclovias e num monte de cidades no mundo, a gente pode compor uma cidade muito mais sustentável, né? Então o programa Cidades Sustentáveis surgiu assim. Aí, portanto, o depoimento do Maurício Broinizzi, falando, acho que arredondou bem o raciocínio que a gente teve durante o programa todo, né? Fala muito bem ele. Para a gente fechar, vereador, olha só, uma meta da saúde, já que a gente fala tanto de saúde aqui na tribuna, toda a sessão, você que pode assistir aqui pela TV Câmara Guarulhos, toda terça e quinta-feira às 2 da tarde, muita gente na tribuna, muitos vereadores na tribuna têm falado de saúde aqui direto. Meta, leitos hospitalares, indicador número 7 da saúde, hein? Aumentar 100 leitos no Hospital Estela Maris, 100 leitos no Hospital Municipal Pimentas Bom Sucesso e de 20 a 50 leitos no Hospital Municipal de Urgências, o HMU, nos próximos 4 anos. É atingível essa meta, vereador? É muito ousado, né? É muito ousado porque nós sabemos que a população está envelhecendo e quanto mais envelhecer, a gente sabe que mais se aumenta o custo da própria saúde, com diversos suprimentos, e não acredito ser tão fácil assim atingir. E até por conta de que o orçamento hoje existente já está no limite, se faz necessário aumento de recursos para a saúde. E quanto mais aumentar, Leandro, não tem jeito, a saúde consome quanto recurso. Se você colocar o orçamento todinho na saúde, ainda não, o orçamento da cidade todinho na saúde ainda não é suficiente. A gente sabe que se você melhorar a qualidade da saúde, e é o propósito, muito mais pessoas deixarão de fazer o quê? Pagar o seu convênio médico e irão para a saúde pública. Então nós sabemos que é uma luta constante e eu não vejo muita possibilidade de atingir essa meta aí, não. 100 leitos no Estela Maris, 100 leitos no Pimentas Bom Sucesso, de 20 a 50 na HMU, olha... Tomara que eu esteja errado, mas... Tomara que a gente veja realizando, né? Veja a meta sendo atingida, sim. Mas que é difícil... Bom, mas é um instrumento que você tem para cobrar aqui, as metas estão aqui, né? E se elas forem revistas, Carolina, tomara que elas não sejam revistas para baixo, né? Ah, não vai dar para chegar no 100, a gente vai propor 20 aqui, aí tomara que também isso não aconteça, né? Eu espero que não, eu torço como vocês para que tudo seja alcançado, sim. E daí para mais, né? Visando melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui da cidade. Bem, o programa de hoje acabou. Vereador, consideração final, obrigado por ter vindo a essa Câmara em Pauta. Eu agradeço, acho que o tempo foi até curto, né? Porque o assunto ele é tão robusto, tão abrangente, mas deu para a gente passar uma mensagem. Eu acho que esse é o propósito, não é porque as metas são ousadas que nós vamos deixar esquecer, não. Acho que todos nós temos que contribuir com a nossa parte. Jamais deixar de acreditar. Obrigado por ter vindo. Carolina, da mesma forma, obrigado por ter vindo também. Eu gostaria de agradecer e chamar as pessoas para participarem das próximas audiências públicas, estarem acompanhando a plataforma, o lançamento de dados que vai ser feito ao longo da gestão e participar de todos os espaços de discussão para que a gente alcance. Tem uma forma de divulgação mais ampla, que não seja só o Diário Oficial, não? Na verdade, é a própria plataforma, né, cidadessustentáveis.org.br. Você entra lá, procura a cidade de Guarulhos, tem todos os dados, é tudo online, transparente, e vai alimentando ao longo terminou a audiência pública, alimenta com os novos dados e assim por diante. Gente, não é difícil participar então, e é bom a gente participar da vida pública e política da cidade, porque senão a gente fica reclamando só do político que você mesmo elegeu e você não participa também, eu acho que tem que ser tudo um conjunto. Claro que muitas vezes o político é picareta e aí foi mal, elegeu mal, vamos votar certo na próxima. Mas se você também não participar, não entender, não souber o que se passa, aí também não resolve nada, né? É um conjunto. Se a gente não trabalhar em conjunto, tudo dá certo, tudo vai para frente. Muito obrigado por ter ficado com a gente nessa edição do Câmara em Pauta de hoje. Te espero aqui na próxima segunda-feira com mais uma edição inédita. Nos vemos por aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, gente.